Olá, papai, olá, mamãe. Você já parou e se perguntou por que a educação do seu filho não está indo para o caminho que você deseja para ele? E por que tem uma pedra no caminho? E qual é essa pedra que faz com que você pare e não consiga percorrer esse caminho e você não consegue desviar? Bom, eu quero falar dessa pedra que é um problema que aparece muitas e muitas vezes na nossa vida, apareceu na minha, que é a fase de adaptação como pai e como mãe. Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou o Nilton Orientas e seja bem-vindo e bem-vinda ao Papai Mamãe Ensina. Olá, papai, olá, mamãe. A fase da adaptação é muito complicado, não só na fase de pai, na vida de mãe, mas também em todas as fases da nossa vida. Se você olhar para o seu passado, tudo você teve que se adaptar. Quando você era bebê, você não sabia andar, então você teve que engatinhar para depois poder andar. Você estava se adaptando. Depois que você passou a comer papinha, depois você passou a comer comida mais sólida, você passou de uma escola para você passou do nível de escola para outro. Então, todas as fases da sua vida têm adaptação. E não menos importante que é ser pai e ser mãe. Em todo o processo de adaptação, vem sempre aquela fase ruim logo no começo. Então, quando a gente é pai novo, a gente é mãe nova, a gente passa por essa adaptação. E muitas vezes essa adaptação atrapalha nas nossas vidas para que a gente possa progredir e a gente ter a educação que a gente deseja para os nossos filhos. Quando eu comecei a ser pai, vou falar da minha vida um pouco. Quando eu comecei a ser pai, eu passei um ano me perguntando: poxa, eu sou realmente pai? E a ficha parecia que não caía, porque eu nunca tive uma responsabilidade nas minhas mãos de ter um cuidado com outra pessoa. Eu tá, lógico, depois de casado eu tinha cuidado da minha esposa também, mas ela é uma pessoa adulta, então se tá doendo algum lugar nela, ela vai falar pra mim: "Ah, não faz isso porque isso dói". Ou então não faz isso porque isso me machuca. Agora, quando é uma criança, ele está dependendo de você, ele está aprendendo com você, é totalmente diferente. Então, ele depende de você, ele quer aprender tudo com você. Então, é essa fase de adaptação que você tem que cuidar de você e você tem que cuidar de outra pessoa, muitas pessoas se atrapalham. Eu, logo no começo, também me atrapalhava e parava e me perguntava: por que que minha vida financeira não vai para frente? Por que que eu não consigo fazer isso? Por que que eu não consigo fazer aquilo? Quando a gente era só eu e você, eu podia ir, por exemplo, a gente podia ir passear, a gente podia escolher um final de semana qualquer e já sair. Isso porque eu não estava adaptado na vida de pai e na vida de mãe. Isso acontece muito. Se você é uma dessas pessoas que reclama tudo que acontece, você reclama que, eu não consigo sair porque eu não tenho tempo por causa do meu filho, por causa da minha filha. Eu não consigo fazer isso, não consigo fazer isso no trabalho, não consigo trabalhar em casa por causa do meu filho, da minha filha. Será que é realmente o problema do seu filho ou da sua filha? Bom, para mim não é isso. Existem vários e vários problemas, mas um deles é a adaptação. Às vezes, na nossa cabeça, não entrou ainda a fase de pai e de mãe. Nós ainda estamos vivendo naquela fase anterior de ter um filho, de ter aquela responsabilidade, de saber lidar com uma outra pessoa pequena que não sabe nada. Tem que ter a paciência de ficar explicando as coisas para ele uma, duas, três, até 10 vezes às vezes, mas temos que ter essa paciência. Então, quando tem os seus filhos, muda completamente, porque é uma responsabilidade a mais. Então você tem que saber ter paciência, você vai ter que explicar várias e várias vezes, você vai ter que desenvolver um tempo, você vai ter que mudar todo o seu padrão de vida, principalmente o tempo. Porque quando a gente só digamos que você é pai ou mãe casado, então você tem aquela vida a dois que você pega um final de semana, vamos pra praia, vamos pra não sei aonde, e você vai. Só você combinar com sua esposa, com seu marido e vai. Agora quando você tem filho, você tem filha, você tem que ver se ele tá doentinho, se já não é muito tarde, porque tem lugares que não pode entrar crianças menores. Então tem tudo isso que você vai ter que avaliar e às vezes você não se adapta. Quanto mais cedo você colocar na sua cabeça que você tem uma responsabilidade, que você tem que cuidar de uma outra pessoa, vai mudar e muito. E agora eu quero passar para os homens alguns conselhos, né, do que eu vivi e como resolver esse problema. Bom, primeiramente eu quero passar para vocês, homens, que não é fácil ser pai,
Principalmente porque a gente não tem aquela coisa de ter carregado a criança durante 9 meses. Então, para a mulher, ela já está vivendo aqueles 9 meses, está sentindo o bebê se mexer, bater, fazer carinho. Ela sente dentro dela, já começa a nascer aquele amor dentro dela. Para nós, nós somos meros espectadores, estamos ali só para, opa, tem mais alguém chegando. E pode parecer que em alguns casos o homem tem ciúme. Então, se você tem esse problema, você tem que parar e pensar: não, ele também é meu, não é só da minha esposa. Eu também tenho que ajudá-la a cuidar. Então, você tem que colocar isso como algo a mais na sua vida, uma alegria a mais, porque eu creio que filho e filha são umas bênçãos, são coisas mais importantes que tem na nossa vida. E o segundo conselho para os pais, eu quero passar o seguinte para você. Pare um pouquinho, não importa qual horário, seja de manhã, tarde ou noite, pare um pouquinho, mesmo que distante dos seus filhos, pare e pense. Como que seria sua vida hoje sem o seu filho e sua filha? O que você estaria fazendo? Se divertindo? Você estaria sendo essa pessoa feliz? Ou se você estaria reclamando das mesmas coisas que você reclamava? Bom, no meu caso, aconteceu assim, eu parei para pensar e olhei assim, cara, quem eu era antes das minhas filhas. Eu era feliz, mas parecia que faltava alguma coisa. Eu e minha esposa chegamos num ponto assim que, ah não, agora a gente tem que ter o filho, tem que ter a filha. Quando a minha esposa, a gente tinha acabado de casar, minha esposa já queria já, porque a mulher tem um sonho a mais, assim. Então eu como homem, já não queria tanta responsabilidade, queria curtir mais o casamento. Só que ela já estava me pressionando, assim, porque a gente já tinha um tempinho de casado. Só que aí a gente chegou e conversou, falando assim, ah, vamos nos entender. Eu tive a seguinte ideia, falei para ela, vamos ficar uns 3 anos casados, se tiver dinheiro, se não tiver estrutura, vamos ter do mesmo jeito. E foi lá e aconteceu. Eu falei para aliás, ela veio e me cobrou. Agora é a hora, já passou os 3 anos. E aí? Eu falei, ah, promessa é dívida, então tem que pagar. Então resolvi ter a minha menina, só que ainda não acreditava que durante todo o processo da barriga, tudinho, aí eu falava, ah, é o papai, tudinho, mas não entrava na nossa cabeça porque ainda não tinha mudado as nossas vidas. A partir do nascimento, que eu trouxe ela para casa, ainda mesmo assim, depois de passando 6 meses, que o negócio começou a apertar, minha esposa já não trabalhava, aí começou a cair a ficha, começou a cair aí começou essa fase de adaptação que eu falei para vocês. Como é difícil a gente nos adaptar, porque a gente está acostumado com um padrão de vida não só financeiramente, como pessoalmente também. Eu podia ter um tempo a mais com minha esposa, eu já não tinha tanto tempo, porque minha esposa tinha que dedicar o tempo que ela tinha com a criança, porque a criança é pequena. Então tem tudo isso que a gente tem que colocar na cabeça, que tem alguém a mais na sua vida e nós precisamos nos adaptar. Então, para os homens, esses são os dois conselhos. Eu gostaria que você, primeiro eu gostaria que, se você tem aquele ciúme, você parasse e olhasse para o seu filho, para a sua filha e lembrar que ele é seu também, que você tem que cuidar dele. E o segundo ponto é você parar um pouquinho e se analisar como que você era antes de ter o seu filho ou sua filha. Como que seria a sua vida sem ele ou sem ela, beleza? Bom, agora eu quero falar um pouquinho com as mães. É muito mais complicado porque eu não vivo essa situação, eu vou falar um pouquinho que eu vejo a minha esposa. No caso da minha esposa, quando ela teve, eu achei assim, a gente fala sugoi aqui no Japão, né? Eu achei assim, ela foi surpreendente o que ela teve assim em relação à virada dela antes de ser mãe e depois. Eu me surpreendi bastante pro lado positivo, é lógico, né? Ela quando antes de ter, ela sempre foi a filha caçula, né? Então ela tem sempre aqueles mimos, e tal, minha sogra bajulou todos os filhos assim, né? Mas eu creio que por ser a menor, então a menor já é um pouco mais apegada aos pais, coisa e tal. Então ela vivia muito na barra do pai e da mãe. E quando a gente casou, ela vivia ainda um pouquinho desse pouquinho de mimo, assim, porque eu também comecei a mimá-la, porque a gente estava naquele love, né, de recém-casado, tudinho. Mas quando deu aquele nascimento da minha filha, ela começou a mudar. Começou a virar mulher de verdade, assim, não que ela não fosse, né, mas ela começou a virar mãe, assim. Eu fiquei surpreso, tinha coisas que eu achava que ela não conseguiria fazer, ela começou a fazer. Tem coisas que ela não queria fazer, ela começou a fazer porque ela tinha responsabilidade de mãe. O que ela tinha medo, ela passou a não ter para enfrentar por causa da filha.
Isso eu achei muito maravilhoso, assim, eu falei, nossa, inclusive, quantas e quantas vezes eu falei para ela, amor, tira a carteira de motorista, ela tinha receio de tirar a carteira de motorista. Mas quando minhas filhas começaram a ter que ir para a escola, ter que levar ela para a escola, ela começou a sentir a necessidade. Opa, eu tenho que buscá-la. Aí a gente tinha que pagar alguém para ir buscar, ou então ela tinha que ir de a pé buscar. Então tudo isso influiu para que ela tivesse essa ideia de tirar a carteira, tivesse a coragem de tirar a carteira e ela conseguiu. Então, na minha visão, para as mães, cresce muito. Se você é uma dessas mães que cresceu, depois você deixa aqui nos comentários, conta um pouquinho o que aconteceu com você. Agora, tem mãe também que já muda pro lado contrário, tipo assim, o pai, o pai mima demais, ou tem os pais da mulher que mora junto, os pais do pai, e deixa a mulher sem responsabilidade. Então ela acaba também não tendo essa responsabilidade de mãe. Então ela acaba não aprendendo a virar ser mãe. Mas mesmo assim, eu creio que ela tem um amor de mãe. Ela também muda. E agora eu quero dar um conselho para as mulheres, nesse caso. Muitas vezes as mulheres também demoram a se adaptar porque tem aquele marido, talvez tenha o marido ranzinza que fica ali, porque você não faz isso mais para mim, porque você não faz aquilo. Então, o conselho que eu daria para as mulheres que também desse uma olhada para os homens. Não só ela cuidar das crianças. Eu sei que as crianças precisam de um cuidado maior, que elas precisam ter um cuidado maior em relação ao marido. Mas se você larga totalmente da vida de mãe, de esposa, você acaba deixando o seu marido e acaba perdendo essa relação que vocês tinham de amor, de respeito, começa a ter as brigas. Então, dê um lado, olhe por um lado seu marido, dê um tempinho para ele também. Eu sei que é cansativo, é muito estressante logo no começo, mas você tente acompanhar isso. Eu sei isso porque eu vivi. A minha esposa, graças a Deus, ela teve uma boa estrutura familiar. Minha sogra, minha cunhada, minhas cunhadas, sempre foram assim, sempre assim com os maridos e com os filhos, né? Souberam lidar. Então, quando a minha esposa também teve filho, então foi o processo já meio que automático, assim, ela cuidar do esposo e cuidar das filhas. E eu sou meio manhoso, assim, ela cuidou bem de mim. Então, é por isso que eu falo, eu nunca me faltou amor por causa disso. Eu sempre tive uma esposa que soubesse cuidar tanto das minhas filhas, e eu acho surpreendente o jeito que ela cuida das minhas filhas e ainda cuida de mim. Porque às vezes eu chego cansado, porque eu faço muitas horas extras, às vezes, então ela cuida de mim do mesmo jeito. Às vezes eu esqueço de fazer alguma coisa, ela vai lá e faz por mim. Então, tudo isso eu acho maravilhoso e eu tenho que dar valor. Então, você tem que olhar para o seu marido de um outro jeito. Eu sei que você vai falar, mas meu marido não faz isso. Não, você tem que abrir sua mente. Se o seu marido não fizer, pelo menos você está fazendo a sua parte. Olhe para esse lado, olhe o que você está fazendo, não para o que ele não está fazendo, e sim pelo que você está fazendo. Se um dia depois ele chegar, conversar com você, falar assim, e aí, o que que eu estou faltando? Ou então ele não falar, você chega e cutuca ele, desculpa, marido, mas eu preciso que você faça isso, eu estou fazendo tanta coisa, eu preciso que você tem que ter uma conversa com ele para que você também não fique muito tempo estressada, beleza? Bom, já em relação já dando um toque, já lembrando de uma outra coisa, falando para os homens, se você é homem, também tem que valorizar a sua esposa, tanto porque ele está cuidando dos seus filhos, como ele está cuidando de você. Então preste atenção se ele tá tendo ela está tendo esse cuidado com você e agradeça. Agradeça a sua esposa por tudo que ela faz. Eu sempre que eu tenho oportunidade, eu falo para minha esposa obrigado. Falo para minha esposa, olha, a comida tá gostosa. Sempre dê uma palavra de amor, uma palavra de carinho, não só uma palavra de, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Lógico que todo dia tem que fazer alguma coisa, mas você também tem que agradecer, por mais que aquela coisa seja diária, beleza? E para as mulheres também. Se você tem um marido bom que faz as coisas, também agradeça a eles. Sempre tenha, sempre que você tiver a oportunidade, abrace ele, traga esse carinho para ele, beleza? Enquanto em relação aos seus filhos, se você está sentindo que você está faltando com seu filho, com sua filha, eu creio que no lado das mães, se não está dando certo nessa fase, o porquê a adaptação está atrapalhando, no caso das mães,
É no caso de você ter dado muito amor para os seus filhos. Às vezes, principalmente quem é pai e quem é mãe novo, pensa assim: ah, eu não tive isso, eu vou dar para o meu filho. Ah, meu pai não me deu isso, eu vou dar para o meu filho. Então, tudo influi para que você queira o melhor para o seu filho e para a sua filha. Não que é errado, mas tem coisas que ele tem que aprender sozinho e você não está deixando. Então tá causando isso na cabeça do seu filho, que ele pode tudo. E essa fase está, por exemplo, pode ser que esteja causando uma rebeldia e você esteja, pô, onde que eu estou errando? Você está esquecendo de se adaptar como mãe. Além de você ser mãe, você também tem que ser uma pessoa firme. Não só aquela pessoa que carinhosa, que tem que dar tudo pro seu filho. Não, você tem que impor o respeito com o seu filho. Então você tem que olhar para esse lado, você tem que se adaptar e lembrar que você é mãe, que você não é só amiga do seu filho, beleza? Bom, e eram essas dicas para quem é casado, quem é casado, né? Para os pais que são solteiros, é um pouco mais complicado, não é mesmo? Ainda mais homem que não tenha tanto, vamos dizer assim, não tenha tanta desenvoltura, porque não criou aquele laço desde que estava na barriga e precisa ter esse cuidado com o seu filho, com a sua filha. No meu caso, o que eu faria? Se eu fosse um pai solteiro, a primeira coisa que eu ia procurar é a ajuda de alguém. Que seja uma babá paga, que seja o meu pai, minha mãe, uma ajuda de alguém para que você não passe isso sozinho. Primeiramente, para que você não tenha estresse e passe o estresse para os seus filhos. Se você não pode pagar, tente arranjar um parente próximo que possa te ajudar. Isso para o pai, porque essa fase de adaptação de você ser pai novo ou mãe nova, ou pai, desculpa, nessa fase de você ser pai novo, você tem também seu serviço, você tem que lidar com a falta da esposa. Então você tem que trabalhar isso todos os dias da sua vida, porque não tem mais a sua esposa. Então você tem que lidar sendo pai, sendo mãe da criança. Então eu pediria ajuda. Esse é um conselho que eu dou na fase de adaptação, que vai te ajudar em muito na fase de adaptação, porque às vezes você não está conseguindo lidar. Então essa é a adaptação que eu falo para vocês. E isso vale também para as mães. Se as mães estão passando por necessidade, sempre peça ajuda, não seja orgulhosa, falando, ah, eu sou a mãe, eu aguento tudo. Mas e o lado financeiro? Como que você vai trabalhar se você tiver que cuidar do seu filho? Você vai morar para sempre na barra do seu pai, da sua mãe? Ou você vai morar sempre com seu irmão, com sua irmã? Então, você tem que olhar isso tudo e analisar o que é melhor para o seu filho e para a sua filha. Se você tiver que deixar com alguém, deixa com ele durante aquele tempo. Vá procurar um serviço bom para você, para que você possa dar o melhor para o seu filho e para a sua filha também. Não dependa só do seu pai, da sua mãe, não dependa só do seu irmão, da sua irmã. Seja uma pessoa independente. Tente trabalhar também para que possa dar o melhor para o seu filho. Então, você tenta se adaptar. Bom, é muito complicado porque eu não vivi isso, mas é o que eu faria no caso se eu fosse solteiro, se eu fosse pai solteiro, e se minha esposa fosse mãe solteira, eu daria esse conselho para ela também. Sempre tente procurar ajuda porque sozinho é complicado. Não vou falar para você, ah, já vai arranjar uma esposa logo em seguida, ou você vai procurar, porque às vezes nesse processo você está tão desgastado, você está tão precisando de algum carinho, que você vai arranjar qualquer um. Não faça isso. Tente ter paciência, deixe os seus filhos com alguém, vá procurar um melhor para o seu filho, vai ter aqueles cuidados, mas também não vai deixar o seu filho e sua filha com os pais e vai sair para balada, vai sair com os amigos para beber. Não faça isso também. Se você tiver que ter um tempo para relaxar, tudo bem, um pouquinho pode, mas não vá fazer isso direto. Deixe os seus filhos também próximo do pai e da mãe, mesmo se você for solteiro, beleza? Bom, e essa era a dica de adaptação. Eu vou fazer um outro vídeo falando mais sobre adaptação, porque tem muito mais sobre adaptação e muito mais a me expressar sobre essa adaptação. Para o vídeo não ficar comprido, eu fiz só uma breve apresentação sobre essa parte da adaptação, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês não gostarem, tiverem alguma dúvida, dica ou até mesmo uma crítica, deixa aqui nos comentários que assim que puder eu estarei te respondendo. Vou ficando por aqui, um forte abraço, até o próximo vídeo e tchau!